Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Prioridade Absoluta, o podcast do Pequeno Nazareno, o podcast do projeto Dignidade para a Infância, que é uma parceria nossa com a Petrobras. Hoje eu estou muito bem acompanhado, quero cumprimentar aqui os nossos convidados, cada um deles tem 14 anos, vão se apresentar aqui para a gente. Claro, primeiro sempre as mulheres. Eu estou aqui com a Tamara, com o Bruno, também com o meu amigo Gil. Mas, Tamara, é com você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Viu? Eu acho bastante importante, nós estar nesse momento de fala, os jovens ter esse momento de fala. Meu nome, como o senhor já apresentou, meu nome é Tamara, tenho 14 anos, estudo na Escola Paulo Srazati, em tempo integral. E nós, nesse projeto, que é o mesmo que está na camisa, nós começou com um curso, Ciências para o Mundo do Trabalho, para nós se aprofundar mais sobre isso. Muito bem, maravilha. Vamos falar sobre esse curso. Quero saber o que vocês têm aprendido ao longo do curso aí que o Pequeno Nazareno está oferecendo para vocês. Combinado? Combinado. Bacana. E aí, Bruno? Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Bruno, tenho 14 anos. Estou aqui com minha colega Tamara e meu colega Gilberson. Venho agradecer aqui essa oportunidade que nós estamos tendo participar do nosso podcast, certo? E como a Tamara já falou, estamos aqui, certo? Para falar mais sobre o curso de competências para o mundo do trabalho, certo? Isso é muito importante para nós jovens, para termos já uma base do que vamos precisar para ter o nosso futuro no mercado de trabalho. E é isso, lembrando, fazer aqui uma biografia, gosto muito de jogar futebol, certo? Essas coisas. Muito obrigado. Bacana, que bom. Vamos falar mais sobre esporte, né? Vamos falar sobre as competências para o mundo do trabalho, nós vamos falar também sobre a vida, não é? Vamos falar sobre o dia a dia de vocês, quero que vocês contem como é que é o cotidiano lá na Escola Paulo Srazati. Enfim, vamos ficar muito à vontade. Manda ver, Gil. Primeiramente, boa tarde a todos. Como ele já me apresentou, eu sou o Gilberson, mas meus amigos me chamam de Gil. Eu estou aqui com o meu amigo Bruno, com a minha amiga Tamara e com o nosso querido apresentador Adriano. Bom, falando agora um pouco sobre o curso, ele é simplesmente esplêndido, porque ele tenta apresentar essa ideia de trabalho. A importância dele para nós jovens é algo que deve ser muito reforçado, que é uma coisa que é muito importante, a gente vê poucas vezes se fazendo, poucas vezes se tendo projetos. E eu acho o projeto realmente excelente. Eu estou tendo uma visão muito melhor agora de trabalho. Eu já não vejo mais aquele trabalho sendo tão impossível. Agora eu já vejo ele sendo mais possível. Eu já me vejo estando numa questão mais fácil, resolvendo meus problemas mais fáceis. E é isso. Falando agora um pouco mais sobre mim. Eu tenho 14 anos, eu moro com meus pais, eu jogo vôlei. E é isso. Bacana, viu? Gostei. Vamos falar um pouco sobre Maranguape, mas eu quero saber de você, Tamara, se você pratica algum esporte, porque o Bruno joga futebol, voleibol aqui é com o Gilberson, e você? Confesso que eu sou um pouco sedentária, mas de vez em quando, eu vôlei. De vez em quando eu me reúno com meus amigos, com a minha família, nós vamos para um CTM, que é um canto que jogam vôlei, que é na areia. Eu gosto bastante do vôlei, é um que eu mais pratico, Que bom, olha, eu sei que vocês me contaram, obviamente, antes da gente iniciar a gravação, ninguém aqui nasceu em Maranguape, mas vocês vão agora, para quem não conhece, apresentar a cidade de Maranguape, tá bom? Façam bonito. Diga lá, Tamara. Eu acho que Maranguape é uma cidade muito bonita, uma cidade bem verde, tem muitas florestas, Tem muitos verdes, Ela é rodeada por muitas serras, tem muitas serras bonitas. Cidade com bastante história, Nós temos como exemplo Chico Anísio, Capistrano de Abreu. É uma cidade, que tem muitas histórias que legal de ser contada. Maravilha. A Tamara falou sobre Capistrano de Abreu, sobre também o Chico Anísio, e você me contou, Gil, que gosta muito de história, Tem mais alguma figura assim emblemática, icônica, importante lá no Maranguape que você queira destacar?
Bom, em Maranguape, essas são as duas principais figuras mais conhecidas. Mas, se for falar de outras figuras, temos muitas subcelebridades em Maranguape, que são entre cantor e alguns historiadores que há muito tempo habitaram na cidade de Maranguape. Se eu não estiver enganado, Maranguape, ou foi o estado do Ceará, foi o primeiro a abolir os escravos. E se eu não me engano, a Princesa Isabel, ela se hospedou em um hotel em Fortaleza. E algum tempo depois ela assinou a lei que aboliu a escravização aqui no estado do Ceará. E eu acho que de importante mencionar é só isso. E também tem muitos cantos aqui em Maranguape. Falando agora assim de esporte, tem o Estação Cidadania, né, que é muito conhecido ali em Maranguape, que é onde acontece o Treino do Maranguape, que é um time muito conhecido e algo muito importante em Maranguape. Também tem ali o Grande Mercado, que é o Mercado do Balaio, que é simplesmente lindo. É um mercado que hoje em dia não funciona, mas tem uma história excelente. Também falando de outro ponto turístico, nós temos o Museu da Cachaça, que é ali um museu que tem por ali, que é simplesmente também histórico. Tudo que tem lá, tudo que eles passam pra gente quando a gente entra lá é muito bom. E agora eu não me lembro de tudo, mas até agora essas são o que Maranguape tem de mostrar pra nós, essas coisas. É o que de melhor ele consegue mostrar pra gente. Bruno, você que nasceu em São Paulo, né? Já falei aqui que a Tamara nasceu aqui na capital, nasceu em Fortaleza, né? O Gil, nasceu onde, Gil? Eu nasci em Maracanã. Ele nasceu no Maracanaú, né? Mas foi só você, da família toda, não foi? Você me dizia? Sim, porque foi muito engraçado. Minha mãe, ela foi encaminhada pro hospital... Hospital não, né? Pra UPA aqui de Maranguape. Só que eles não tinham a devida estrutura. Aí teve que fazer uma viagem, que foi uma coisa muito doida, mas graças a Deus eu consegui minha mãe conseguiu chegar no hospital e me teve com saúde. Isso foi há 14 anos, né? Exatamente. E o Bruno, que nasceu em São Paulo, o que você destaca aí das belezas de Maranguape, onde você mora agora? Bom, de Maranguape tem muitas partes que eu conheci, até das histórias mesmo, com nosso professor e também com a nossa dinâmica de patrimônio histórico que temos na escola. Mas falando agora das partes bonitas da cidade, temos as serras que são bem floridas, muitas árvores verdes. Temos muitos pontos turísticos, como ali os conhecidos Cascatinha, como ele já falou, o Museu da Cachaça, que tem ali a fábrica que era da Ipioca, e entre muitos outros. Agora eu venho falar um pouco aqui da parte histórica, falar da parte que a Serra de Maranguape era um patrimônio de prata, pois até os holandeses vieram aqui em busca de prata. Se eu não me engano, em 1860, por aí, ou 1600, por aí. Holandeses vieram aqui em busca de prata, não só holandeses, como outros povos, certo? E também que Maranguape era uma cidade que produzia muito café, e era super importante para o nosso município, e até hoje sempre é lembrado, e é isso. Olha que bacana, viu? Estou aprendendo muito sobre Maranguape, né? O nosso diretor, Rodrigo Santos, viu, pessoal? O nosso diretor, Rodrigo Santos, é também de Maranguape. Olha que coincidência, né? E a Tamara, aqui o Bruno e o meu amigo Gil, né, participam do curso Competências para o Mundo do Trabalho, que faz parte desse projeto que está aqui na nossa camisa, né? Dignidade para a Infância, um projeto executado pelo Pequeno Nazareno em parceria com a Petrobras, né? Mas falem aí um pouco sobre como é que é o dia a dia, o cotidiano das juventudes lá em Maranguape. O que tem assim afetado, impactado positivamente e negativamente vocês que são jovens e que moram no município de Maranguape? Dia de final de semana é bastante visitado lá. Os jovens é um canto que o povo vai bastante. A praça também é um canto que o povo vai bastante. O CTM, que é onde eu já havia falado, que é onde o canto de vôlei, que o povo joga vôlei, é muito legal, você já pratica logo um esporte, é muito legal também. Aí também tem a rotina da escola, que
é bem cansativa, porque é o dia todo, mas que dá para nós conciliar, assim, a escola com a nossa vida, assim, pessoal. Entendi. E aí? O que está afetando positivamente e negativamente? O que é bom e o que é ruim? O que precisa melhorar lá no Maranguape? Bom, no Maranguape é uma cidade muito boa, assim, podemos dizer, para a juventude. Nosso prefeito recentemente construiu muitas areninhas para pessoas, para ter projetos, não só pessoas de futebol. Nessas areninhas também tem tipos de luta, como a capoeira. Eu mesmo já participei ali. E isso ajuda muito a nossa juventude hoje em dia, para não ficarmos em casa, incentivar a gente querer se expressar, fazer o que a gente gosta. E, bom, como a Tamara, nossa colega, já falou, a parte da escola. Pode ser cansativo o dia todo, né, tempo integral, mas isso é muito importante para nós jovens, pois isso vai ajudar no nosso futuro. Nós produzimos a nossa vida. E é isso. Olha, gente, estou impressionado. Quem é o prefeito lá em Maranguape? É o Átila Câmara. Átila Câmara, né? Sim. Deixa eu mandar um recado aqui para ele, viu? Prefeito Átila, o senhor tem aqui vários embaixadores jovens apresentando, falando muito bem sobre a cidade que o senhor administra, né? Já falou aqui a Tamara, também o Bruno, só destacando questões muito positivas aí do Maranguape, mas o Gilberson agora também tem a oportunidade. E ele fala muito bem, gosta de história, né? Já falou aqui um pouco sobre história. O que é que você destaca positivamente lá em Maranguape? Mas diga também se tem algo para melhorar, né? Senão o prefeito fica desempregado. Diga lá. Muito obrigado. Bom, em Maranguape, ela é uma cidade muito boa. E uma coisa que eu acredito é que não importa se o lugar é bom, quem faz ele bom são as pessoas que estão com você. E, bom, de positivo em Maranguape, como o Bruno falou, tem muitas areninhas, que onde eu moro, recentemente foi inaugurado uma areninha lá no ProUB. E isso é muito bom, porque lá a taxa de jovens que não vão à escola e não fazem esse tipo de coisa é muito alta. Pessoas que largaram o estudo. E para essas pessoas que largaram o estudo e ir para a vida errada, se envolver com essas coisas, é muito grande. E tendo esse centro assim, esportivo, elas ocupam a mente com alguma coisa. E uma coisa assim ruim de Maranguape, que eu não sei se é algo que se pode melhorar ou é das pessoas, é a segurança. Porque tem muita gente que, por exemplo, eu não vou muito longe não, eu venho aqui em mim. A minha mãe, ela não deixa eu sair de casa porque ela acha tudo muito perigoso. Então, tipo assim, a questão da segurança de Maranguape, eu acho que ela precisa ser melhorada para dar confiança às pessoas a estarem saindo de casa. Entendi perfeitamente, viu? Então, são questões importantes que vocês trazem aqui no Prioridade Absoluta, no podcast aqui do Pequeno Nazareno, né? Em parceria com a Petrobras, mas eu queria retomar um pouco para a questão do curso, né? Do projeto Dignidade para a Infância. Vocês estão se preparando, então, para ingressar no mundo do trabalho. O que é que vocês têm conversado, né? O que é que vocês têm aprendido nesse curso que está sendo ministrado pelo Pequeno Nazareno? Eu acho que esse curso ele está sendo muito fundamental assim para nós, porque nós temos aprendido muito assim. Nós temos aprendido a trabalhar em equipe, assim, a trabalhar com a mente, porque acho que se você está bem mentalmente, o seu corpo também está bem. Nós temos aprendido muitas coisas. Ela traz dinâmicas bastante legais e importantes para dentro do curso, que nós olhando assim, nós vê que por um lado não é tão fácil, mas também não é tão difícil de encarar o mundo do emprego, assim, o mundo do trabalho, porque nós olhando de fora, quando eu crescer eu não quero trabalhar porque é muito cansativo, porque é muito pesado, assim. Mas esse curso, ele mostra com mais clareza, assim, como é o mundo do emprego, assim, o mundo do trabalho. O meu sonho, assim, é sempre quando eu ia para o hospital, sempre quando eu vi uma médica passando, uma enfermeira passando, assim, com jaleco, com a roupa, sempre foi ter aquilo, né? Me tornar uma médica, ou então uma enfermeira. Sempre tive esse desejo, essa vontade. Espero, né, conseguir essa minha vontade, esse meu desejo, esse meu sonho de me tornar médica ou enfermeira, porque desde pequena eu gostei dessa área, assim.
trabalhar na área da saúde, Sim. né? Pois continue assim, estudando, determinada, né? Eu fico muito feliz também em saber, porque vocês são muito novos, têm 14 anos, né? São adolescentes, ainda estão no 9º ano do ensino fundamental, tem muita estrada aí pela frente, né? E já estão se preparando desde agora. Então vai dar certo, Vai pode dar certo. acreditar. Porque ano que vem nós temos, para conseguir entrar no primeiro ano, escolas profissionalizantes, ela tem vários cursos dentro dessa escola, elas são escolas muito concorridas, assim, só consegue entrar nessas escolas os melhores, assim, que tiver notas melhores e que faz uma prova lá e conseguir passar nessa prova, que é o UFCE e o Salaberga, que tem lá no Maranguape. E que eu quero muito tentar entrar no Salaberga, porque tem uma área que eu gosto, que é a enfermagem. Dentro da escola, nós faz um curso junto com a escola. E é bastante importante, assim. Já deu certo, viu? E aí, Bruno? Beleza. E aí, Bruno? Tá gostando do curso lá de competências para o mundo do trabalho? O que você destaca lá? O que você tem aprendido? Bom, estou gostando bastante, o curso é muito importante para nós jovens. E a nossa professora Érica, que é o que nos dá os ensinamentos, reforça muito o trabalho em equipe. Pois o trabalho em equipe é muito importante para o nosso futuro, para o nosso trabalho. Como a Tamara já disse, ela quer ser médica. Médica não trabalha sozinha, ela precisa dos enfermeiros, precisa dos cirurgiões, precisa de cada pessoa, é muito importante para nós, a nossa equipe, nosso trabalho. Muito bom, pode falar. Ela também reforça bastante as nossas ideias, planejar, como a gente se planejar para aquilo que a gente quer fazer, o que nós gostamos, certo? Dá um exemplo, eu quero ser engenheiro físico. Ela me ajuda bastante para como eu me planejar, como eu vou fazer para chegar até lá, nesse ponto. Você gosta de matemática? Gosto. A engenharia precisa, né? De bastante matemática. Eu ia até perguntar o que você ia querer ser quando crescer mais um pouquinho, né? Mas então já sabemos que a Tamara quer ir para a área da saúde, você quer ir para a engenharia, e você, Gil? Então, o que eu quero ingressar é na engenharia civil, que também é uma coisa que eu sempre gostei, porque eu queria ser arquiteto, e que isso entra na parte da engenharia civil. E é uma coisa que eu sempre gostei, que eu vejo que combina comigo, que é uma coisa que eu vejo que eu consigo fazer, que eu tenho confiança de dizer que eu consigo ser arquiteto, e é isso. E agora, falando um pouco sobre o curso, primeiramente eu queria mandar um abraço para nossa professora Érica, porque ela é maravilhosa, e falar agora falar um pouco sobre mais, né? Porque eu acho que tudo que ela fala lá é muito necessário. Antes de toda a aula, ela sempre pergunta como a gente está. Ela fala, como é que vocês estão? 50%, 30%, 70%? Porque o que ela diz é que se você não estiver bem consigo mesmo, você não consegue produzir nada. E eu acho simplesmente incrível o jeito que ela trabalha, porque é diferente, a gente vê um cuidado, a gente vê um carinho no que ela faz. E eu acho isso simplesmente muito diferente, né? É uma coisa muito boa, porque ela pensa como a gente está se sentindo no momento, né? Tem todo aquele cuidado, todo aquele carinho. Bom, e eu acho que o curso, ele é sim muito importante, e eu acho que sim, ele está me ajudando, porque eu tenho um grande problema de falta de confiança. Às vezes eu faço uma coisa, eu erro e eu me culpo demais por isso. E fazendo aquele curso e entendendo que pessoas também já passaram por isso e entenderam uma coisa, tá me ajudando a superar esse meu medo. E agradeço muito por eu ter essa oportunidade de estar participando do curso. Olha, gente, eu fico muito feliz porque vocês estão dando esse retorno, né? Estão falando aqui, inclusive, para o planeta inteiro, que a gente está aí na rede mundial de computadores, a gente está na internet, está aí no YouTube aqui, e vocês estão elogiando, assim, o trabalho dos meus colegas, né? Da Érica, do Antônio Carlos, né? Que é o coordenador desse projeto Dignidade para a Infância na cidade de Maranguape. E é muito bom. A gente fica aqui em Fortaleza, poucas vezes vai a Maranguape, mas saber pela boca de vocês que o trabalho está sendo bem feito, olha, isso não tem preço, viu? Muito obrigado mesmo por
nos dar esse feedback, esse retorno. Agora, Gil, você me contava sobre um caso de racismo que você sofreu há cerca de 2 anos, né, lá na cidade de Maranguape, né, que isso te atingiu bastante. Você também me disse que já superou tudo isso. Você quer relatar para a gente esse caso? Sim, muito obrigado por ter me dado esse espaço de fala. E falando sobre o acontecimento, isso aconteceu quando eu estava no 7º ano, eu tinha 12 anos. Bom, e tinha acabado de tocar o sino, eu saí da escola e me dirigi para casa. Nessa época, eu não falava com muitas pessoas, eu era bem sozinho. Então, eu não falava com ninguém, estava só voltando para casa. Só que aí, de repente, um garoto passou e tocou a campainha de uma casa, que essa casa era uma que tinha perto da escola, que essa casa tinha uma campainha. Ele chegou e tocou a campainha e saiu correndo. Eu já tinha visto isso acontecer muitas vezes, mas eu também nunca fiz nada, nunca fui de fazer disso, não ligava. Só que aí, de repente, chegou uma senhora lá, gritando comigo. Ela pegou até a bolsa e me bateu aqui no ombro e falou assim: então é você, né, que fica tocando a campainha aqui, fazendo isso aqui na minha casa? Aí eu disse assim: oxe, eu não fiz nada, eu tava passando de boa. Ela falou assim: pensa que eu não sei não, sabe, com esse teu jeito aí, gente do teu jeito eu conheço. Aí a partir do momento que eu escutei esse jeito, eu fiquei muito mal, porque eu entendi que ela tava falando da minha pele, do jeito que eu era. Nesse momento, você estava sozinho ou tinha outros garotos passando? Eu estava reunido com alguns alunos lá. Aí, de repente, ela falou isso aí começaram a gritar, gravaram até um vídeo dela falando isso. E foi realmente a situação muito chata, porque eu cheguei em casa e eu fiquei muito mal. Eu fui chorando ao caminho de casa todo. E quando eu cheguei em casa, eu desmanchei, assim, eu fiquei não querendo mais sair de casa, não queria mais estudar, não queria fazer nada. Foi uma coisa que na época que aconteceu me afetou bastante. Eu não gostava de me olhar em espelhos. Eu passava por alguma coisa que refletia, eu fechava os olhos ou abaixava a cara para não olhar, porque se eu pensava que se sempre fosse para ocorrer essa discriminação, eu preferia não me aceitar assim. Mas depois de ver algumas pessoas que já passaram por isso e elas simplesmente não ligavam, eu comecei a também não ligar. Porque se alguém não me aceita porque eu sou preto, é com a pessoa. Eu não tenho nada contra mim. Eu gosto de mim, gosto da minha cor, gosto do meu cabelo, gosto do meu jeito. E eu me aceitando, eu acho que é o mais importante. E foi um momento muito ruim da minha vida, mas foi aí que eu percebi que eu tenho uma ótima mãe, porque minha mãe foi a pessoa que mais me ajudou. Quando eu cheguei em casa, assim, eu cheguei chorando, eu dei um abraço nela e ela me abraçou de volta. Ela falou que ia ficar tudo bem, ela passou a mão na minha cabeça, ela disse que essas coisas acontecem, que eu não posso ligar para isso, e foi simplesmente muito bom. E foi a partir desse acontecimento que minha vida mudou. Eu comecei a conversar com mais pessoas e eu tive mais amizades e minha vida mudou. Foi uma coisa que eu pensava que era o meu fim, mas foi o meu começo. Interessante. Quer comentar essa história dele, Tamara? Eu acho que o racismo, assim, é algo muito sem sentido, né? Eu não consigo entender como é que a pessoa faz com racismo com a pessoa, sendo que é só uma cor de pele. Uma cor de pele não define ninguém, não fala nada sobre a pessoa, uma cor de pele. Então, racismo, assim, eu acho muito... Uma pessoa que faz racismo com a outra é muito... Acho que sem amor, sem uma mentalidade muito fraca, assim, porque é só uma cor de pele, é só... Isso não vai definir nada e nem ninguém, assim, entendeu? Entendi. Eu queria, então, deixar vocês um pouco à vontade para falarem também sobre o cotidiano da escola. Vocês estudam lá no Paulo Sarazate, em Maranguape, não é? Estão estudando lá o dia inteiro, em tempo integral, não é? Como é que é a relação, assim, com os outros jovens, assim como vocês, da idade de vocês? Descrevam aí um pouco o dia a dia. Fala um pouco para a gente sobre a escola. Nós temos uma rotina, assim, bem montada, assim, bem... O que nós vamos fazer, assim... Todos os dias nós chega, né? Tem vezes que nós temos acolhida,
vamos para a sala, temos a aula. Nós interagimos bastante um com o outro, porque nós convivemos mais com o povo da escola do que com nossos pais, do que nossa família. Então, nós acaba criando uma intimidade muito grande com nossos amigos, com os professores também, que nós convivemos muito com eles. Nós passamos o dia todinho assim com eles. Então, é uma rotina bem legal, que no início foi difícil de se acostumar. Foi bem, assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir me acostumar a passar o dia todo na escola. Eu preferia ficar dormindo em casa de tarde. Mas que depois que eu vi, eu gostei, assim, da rotina da escola. Nós almoçamos todo mundo junto, merenda todo mundo junto, conversa. De tarde tem as eletivas, que é bastante, tipo assim, todo mundo, uma conversa, aprofundamento, nós aprofundar mais no português, na matemática. Eu acho que o dia todo foi bastante importante, assim, para nós. Muito bem. E o relacionamento, Bruno, assim, com a galera, né? Com os outros garotos da idade de vocês? Como é que é? Jogam bola juntos? Né? Tem alguma confusão de vez em quando? Faz parte também, né? Às vezes, né? Não mintam, não. Fala aí a verdade. Bom, nossos colegas de escola lá são muito legais. Tenho muitos amigos mesmo lá. Têm pessoas gentis, pessoas legais. Mesmo que também tem pessoas chatas, pessoas que querem arrumar confusão. Mas lá é uma escola muito calma, assim, das pessoas. O estilo das pessoas lá são amigáveis, tudo. E sim, jogamos bola junto, também jogamos vôlei, pois lá também temos a nossa rede disponível. E é isso, o relacionamento das amizades lá na escola são muito legais, muito boa. E é isso. O curso Competências para o Mundo do Trabalho, que vocês estão participando, os educadores do Pequeno Nazareno vão até a escola ou vocês vão até a sede do Pequeno Nazareno? Onde é que acontece? Bom, eles que vão até as escolas, por isso que ajuda muito nós alunos que estamos fazendo parte, por ter conta que pode ser que tem cursos que a localidade é distante. Isso prejudica nós alunos para chegarmos até lá. E não, o curso Competências para o Trabalho ajuda muito, pois ele é na nossa própria escola. Nas horas das formativas, a professora chama a gente vai até a sala da informática e lá a gente tem a nossa dinâmica, as explicações da professora Érica, e isso é muito importante para nós. Eu concordo, viu, Bruno? Eu fiquei imaginando aqui, se não fosse na escola, vocês teriam que talvez dispor de dinheiro, né, de recursos para pagar o transporte, para se deslocar até algum lugar, não é? Mas, Gil, fala um pouco mais aí sobre você falou sobre a história aí do racismo, que você superou muito bem, não é? Quer falar mais alguma coisa sobre esse tema do relacionamento entre as juventudes? Assim, falar de relacionamento com os colegas é simplesmente um dos melhores assuntos que eu tenho para falar, porque eu converso com todo mundo. Depois desse acontecimento que ocorreu, eu fiquei muito conhecido na escola. Fiz vários amigos, várias pessoas que já saíram do colégio ainda falam comigo, e isso é simplesmente muito bom. E dos meus amigos atuais, eu não tenho de reclamar nada, porque todo mundo que está lá, eu gosta de mim, a gente conversa, a gente ri junto, e é simplesmente bom. Lá tem brigas também, né? Porque nem todo canto é perfeito, mas a gente resolve. Porque todo mundo lá se conhece, tá todo mundo lá a partir do 6º ano, tá 4 anos praticamente junto. E é simplesmente isso, a relação é muito boa. E também tem pessoas, né, que tentam quebrar essa relação, que são as pessoas que tentam arranjar confusão. Mas eu acredito que se não ligar para essas pessoas, a escola fica perfeita. Entendi. Você também tem uma curiosidade aqui sobre você que eu vi na internet. Eu vi aí numa rede social. Você foi presenteado, te emprestaram, né, um livro de história, porque você gosta muito de história, né? Conta aí pra gente. Então, foi assim. Em um dia da semana, me chamaram lá na sala, dizendo que eu fui selecionado para ir na inauguração da sede do Pequeno Nazareno, lá em Maranguape. Aí me chamaram lá na sala e fui eu e mais 2 amigos, a Vitória e o Cauã. Inclusive, um beijo e um abraço para eles. E quando a gente chegou lá, teve toda uma preparação, eles falaram pra gente o que ia ter lá, como ia funcionar.
Também debateram um pouco sobre os problemas que, se eu não me engano, eu me recordo, era sobre as mães grávidas que eram abandonadas, meninas, né, que estavam na escola e tinham filhos, estavam grávidas, essas coisas. Também lá foi muito bom porque entregaram lá tudo pra gente, entregaram lá caneta, caderno que eu uso até hoje, também disponibilizaram o lanche. E a parte do livro, foi assim, eu tava lá sentado comendo, aí chegou o Gurgel Neto. Aí ele saiu, chegou cumprimentando todo mundo, eu cumprimentei ele, a gente começou a conversar sobre a escola. E conversa vai, conversa vem, ele chegou em mim perguntando qual era a minha matéria favorita. E eu falei que minha matéria favorita era história, porque eu gostava muito do jeito que as coisas tinham acontecido e eu gosto muito de saber o que aconteceu antes de mim. Aí ele falou assim, já que você gosta de história, espere um segundo. Aí ele saiu, foi lá no carro e ele me voltou com um livro, que foi esse livro, que é o 1808, de Laurentino Gomes. Eu tenho esse livro. Coincidência, né? Pois é, e de Laurentino Gomes. E eu peguei ele, tá com 1 mês. E eu terminei ele semana passada. E eu ainda tô muito imerso no jeito que ele escreveu a história. Se eu não me engano, eu não sei se foi para essa pessoa, mas eu gravei um áudio de 5 minutos resumindo o que eu achei do livro e estava esplêndido. A forma da narrativa, o jeito que ele escreve, a imersidão, eu achei totalmente impressionante. Só que, infelizmente, o Gurgel ele não me deu, né? Ele me emprestou o livro, infelizmente tive que devolver. Mas eu vou querer garantir os outros 2 livros, que são o de 1822 e 1888. 89. 88. 88, né? Agora faltou você dizer quem é o Gurgel Neto e também sobre o que o livro fala. Ah, sim. O Gurgel Neto, né, eu acredito que muita gente já conhece, porque ele é o vice-prefeito de Maranguape. Bom, e o que o livro fala? Ele fala sobre o acontecimento da família real ter chegado ao Brasil e fala como é que foi, como o povo reagiu a isso, os levantamentos, esse tipo de coisa. E o jeito que a história é narrada é simplesmente incrível. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, ou se você tem alguém você conhece alguém que tem esse livro, peça, por favor, e leia, porque você não vai se arrepender, você vai achar muito bom. E quem era que comandava assim, a família real? Quem era assim, a figura principal quando eles chegaram aqui no Brasil? Bom, quando eles vieram para cá, quem era o principal governante era Dom Juan VI, que, né, mostrando lá no livro, ele foi muito bem introduzido, a parte dele, e o livro é simplesmente espetacular, de toda a leitura dele. Eu ainda vou querer ler mais, né? Vou querer fazer a leitura deles, vou fazer resumo sobre, e eu também queria agradecer, né, ao Gurgel, porque ele me deu essa possibilidade de estar lendo esse livro, que é uma coisa simplesmente maravilhosa. Eu não tinha muito hábito de ler livros. No máximo, eu li uns 2 livros, assim, em 6 meses. Mas agora eu tô pegando essa mania de ler livros e eu não tô me arrependendo. Minha leitura tá ficando maravilhosa, eu tô começando a entrar mais nesse mundo e é isso. Bacana, Gil. Muito obrigado, viu, por compartilhar essas histórias com a gente. Continue lendo. Você também, viu, Tamara, que você vai para a área da saúde, né? Então vai precisar ler bastante também. Você também, Bruno. Agora eu queria, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo de hoje, se vocês... digam aí se vocês gostaram, se não gostaram, né? E também queria pedir a vocês que pudessem encerrar com uma mensagem, sabe? Com uma fala assim, de apoio para a galera que tem a idade de vocês. Mandem um recado aí para a galera. Primeiramente, né, eu queria agradecer por essa oportunidade maravilhosa. A professora Érica também, que é a nossa professora, que deu essa oportunidade, que escolheu nós, de acho que 30 que está no curso, escolheu nós 3, que nós vem falando bastante dentro do curso, e ela escolheu nós 3, queria agradecer a ela, a esse programa, né, ao senhor que recebeu nós tão bem, recebeu nós muito bem, a todo mundo, assim, queria agradecer.
A mensagem assim que eu queria deixar é que nunca desista assim dos seus sonhos, mesmo que você se frustre no meio da caminhada, você se frustre com pessoas, com atitudes, com tudo, mas nunca desista dos seus sonhos, sempre tenha garra, sempre tenha fé que você vai conseguir, mesmo que você não consiga por um lado, tente do outro, mesmo que você não consiga esse seu sonho, mas nunca desista, sempre tenha na sua cabeça que você pode, que você consegue aquilo e que você é capaz de conseguir. Muito bem, bela mensagem. É contigo, Bruno. Bom, meu nome é Bruno. Venho aqui agradecer a oportunidade que eu tive junto com meus amigos Tamara e Gilberson. É uma oportunidade muito maravilhosa, que graças aos estudos estamos aqui no podcast do Pequeno Nazareno, falando com o senhor Adriano. E isso é muito importante para mim e tenho certeza que para eles também. E é isso, os jovens de hoje têm que focar no seu estudo, focar na sua vida. Não os deixe levar por besteiras e é isso. Massa, a Tamara diz, não desista dos seus sonhos. O Bruno diz, foque nos estudos. E você, Gil? Antes de tudo, né, eu queria estar agradecendo a todo mundo aqui, ter dado essa chance. Mas não só para mim, mas para todos os meus amigos que estão aqui reunidos comigo, né? Falar que isso é muito importante, falar que o projeto de vocês é muito legal, que vocês podem ter certeza que o que vocês estão fazendo está trazendo um bem maior para o mundo, tá transformando as pessoas ao redor. E, bom, como ele falou, a Tamara disse... Para ninguém desistir dos sonhos. Não desistir dos sonhos. E o Bruno disse, foque nos estudos. E eu digo para você, tenha persistência. Tudo que você for fazer na sua vida, tenha persistência. Mostre que você quer. Porque se você mostrar que você quer, pode vir qualquer coisa para cima de você que você vai vencer. E também acredite em você. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz. Porque você é capaz. E é isso. Valeu, gente. É sempre um presente para mim. Eu fico muito satisfeito, muito alegre com a presença de todas as juventudes que comparecem, né, que vêm participar aqui do nosso Prioridade Absoluta, o podcast do Pequeno Nazareno. E aprendi muito com vocês hoje. Galera, esse foi mais um episódio aqui do Prioridade Absoluta, o podcast do Pequeno Nazareno, em parceria com a Petrobras, que traz sempre esse show aqui da meninada, sempre às terças-feiras, 19 horas, no canal do YouTube do Pequeno Nazareno. A gente se fala.